dos céus é dos humildes. E eu posso, inclusive, fazer um adendo dizendo assim: se você quiser ver ao Senhor, você precisa ser humilde. Vamos ler Mateus 18 até o versículo 10. Todos abriram? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz ou se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. Agora vamos para Marcos 9:33. Esse foi a maneira como Mateus descreveu aquilo que ele viu. E agora nós vamos ver o que é que Marcos descreve em 9, de 33 a 37. Quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém? Aleluias. Bom, aqui nós sabemos que a palavra do Senhor fala de todas as coisas, amém? Mas ela muitas vezes não dá detalhe sobre essas muitas coisas que ela diz. Mateus coloca esse evento como se ele estivesse acontecendo na rua. Já Marcos e Lucas também descrevem que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E quem mora em Cafarnaum é o apóstolo Pedro. E a palavra diz que o Senhor Jesus estava em casa. Então, muito provavelmente, Jesus estava em casa, na casa de Pedro, descansando, enquanto os seus discípulos saíram, os 12, para executar alguma tarefa na rua. Foram comprar algum alimento, foram trazer água para Jesus, e para que a casa ali pudesse fazer uma comida para eles comerem. Eles foram em algum lugar e voltaram para onde Jesus estava. E a palavra diz que Jesus estava em uma casa. Muito provavelmente, e a palavra também não fala isso, porque a palavra só diz que Pedro tinha uma sogra.
A palavra não fala da mulher de Pedro, não coloca nome nela. A palavra não diz se eles tinham filhos. A palavra não relata isso. Mas vamos entender que Jesus estava na casa de Pedro e que ali havia uma criança que poderia muito bem ser filho de Pedro, ou filho ou sobrinho de Pedro. Havia alguém ali que aguardava os discípulos. E a palavra fala que quando eles entraram, Jesus logo perguntou: o que é que vocês estavam discutindo? O que é que vocês estavam conversando quando vocês vinham pelo caminho? E a palavra diz, na verdade, Marcos relata que eles ficaram em silêncio. Sabe aquele momento onde Deus pergunta assim para você: de novo você está falando de coisa que não precisa, de coisa que não te leva a nada, de novo você está voltando nesse assunto que em nada te edifica. Sabe aquele momento? Aquele momento que você fica futicando com coisas banais? Era bem nesse momento. E uma coisa interessante que acontece aqui é que a palavra diz que quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, Jesus sabia o que é que eles estavam conversando antes de chegar ali. E isso vem apenas chamar a nossa atenção para nos lembrar que, querido, às vezes nós falamos coisas que não necessariamente estamos pensando nós estar ali na presença de Deus, mas Ele sabe tudo que você conversa na sua casa, no seu trabalho, no seu esconderijo, na sua cama, no seu quarto, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, na internet, no WhatsApp. Hoje ainda é mais fácil, né? Porque a gente deixa registros. E você vai ver uma passagem aqui a qual Jesus alerta Pedro. Jesus fala para Pedro: Pedro, você está na mão do diabo. Nós vamos ler essa passagem. Mas isso vem para nos lembrar disso. Eu não sei aonde nós estamos conversando e nem o que nós estamos conversando, mas Jesus está lá. E Jesus sabe. Muitas vezes é importante nós fazermos uma tarefinha básica, de quando nós formos falar com alguém, conversar com alguém, ou num grupo de amigos onde a gente fica muito à vontade, a gente sempre colocar Jesus, a figura de Jesus ali. E isso vai colocar freio na nossa boca. Porque existem coisas que quando a gente pensa que Jesus está ali, a gente não fala. Sabe aquele freio que é colocado na boca de um cavalo? Quem já viu um cavalo de perto aqui? De perto? Já andou. Sabe aquele ferro que fica aqui assim, ó? Por quê? Porque tem algo atravessado na boca dele, incomodando ele o tempo todo. Aquilo é muito incômodo. Você vê que ele fica mastigando assim, ó, na tentativa de se livrar daquilo, porque aquilo é um incômodo. Sabe o que é aquilo? Aquilo é para dizer o seguinte: ó, você vai para onde eu mando, não se esquece não, eu estou aí. E nós deveríamos viver a nossa vida pensando nisso. Leva Jesus aonde você vai, querido. Amém? Amém. E Jesus pergunta para eles, né? E o engraçado, porque houve um silêncio. Sabe aquela hora que você pego no seu grupo conversando e rindo, e chega alguém de autoridade e pergunta assim: e aí, o que vocês estão falando? E fica aquele silêncio assim: quem vai ter a coragem? Quem vai falar? Quem vai falar? Hoje nós estávamos conversando lá em casa, eu e a Lorena, aí chega a pessoa e pergunta: e aí, o que vocês estão falando? Nós, quem vai falar? Lógico, a gente estava falando dele. Então quem vai falar? Quem vai falar? Não, vai embora, vai ver seu futebol, né? Pra quê, né, gente? Ai.
Então, os discípulos estavam ali a discutir o futuro. É ou não é? Se eles estavam discutindo quem é o maior ou o mais importante no reino dos céus, eles estavam discutindo o futuro. Como que se discute o futuro sem tocar na comparação? Não existe jeito. Não existe jeito de você pressupor alguma coisa lá na frente sem antes você comparar suas obras com as obras dos seus irmãos. Então você imagina aquele grupo de 12 pessoas andando falando assim: João, eu acho que você pode ser que você seja o maior, João, porque afinal de contas, aonde você vai, Jesus te leva. Aí Pedro falou: quem falou? Pode ser eu, pode ser eu, afinal de contas foi para mim que ele disse. Quem disse isso a você, senão o Espírito Santo de Deus? Foi revelação do Pai. E eles começaram a se comparar, queridos, uns com os outros. Não adianta discutir o futuro sem acertar o presente. Fala isso para o seu irmão. Fala: não adianta você discutir o seu futuro se você não acertar o seu presente. Foi isso que Jesus respondeu para eles. Eles responderam: nós estamos discutindo, mestre, quem é o maior ou quem é o mais importante dentre nós no reino dos céus. E Jesus responde para eles o seguinte: olha, até existe essa questão de maior e menor. Você só não me pergunte como, tá, querido? Porque a Bíblia não fala. Eu não sei te dizer. Quem no céu será maior e quem no céu será menor? Não, a Bíblia fala quem, né? Mas dizendo assim, como que isso será? Será que vão ter lugares especiais? Será que alguns vão se sentar mais próximos de Jesus? Será que alguns vão se sentar à mesa? Será que alguns vão ter casas mais cheias de coisas? Não sei. A Bíblia fala que o reino de Deus é um reino de justiça. Eu não sei. Jesus diz que há uma posição diferente aqui nesse texto. Mas eles estavam preocupados em qual posição no céu eles estariam. E Jesus foi muito radical, dizendo assim: se vocês não forem humildes, nem sequer entrarão no reino dos céus, quanto mais ter alguma posição. Então Jesus não omite que haverá uma posição de acordo com o coração de cada um, mas ele diz: olha, se não houver em vocês humildade, vocês nem sequer entrarão. Então assim, como que vocês, falou para os 12, né? Como que vocês estão discutindo quem vai ser o maior de vocês lá, se vocês não passaram ainda pela prova? Não passaram, porque Jesus os manda converter. Os 12, se vocês ainda nem se converteram. Então muitos de nós entendem que já está salvo. Muitos de nós já está assim, dado como certo. Nós precisamos viver pela fé, amém, queridos? E nós precisamos crer que nós vamos ser salvos pela graça. Que o fato de nós crermos em Jesus e de nós o confessarmos, que isso nos dá salvação. Mas isso, olha só, eu tenho falado isso por muito tempo já. Confessar Jesus não é tudo o que nós precisamos para sermos santificados em Deus. Porque depois que nós nos convertemos, depois que a gente aceita Jesus, existe sim tarefas a serem cumpridas. Depois que nós aceitamos a Jesus, aquilo que é relatado em Mateus 5, 6 e 7, que a gente tem falado aqui, que são as ordenanças de Jesus, que são as leis do Novo Testamento, a palavra está dizendo: se vocês não cumprirem isso, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, Jesus estava falando para discípulos, Jesus estava falando para aqueles que creem no nome dele, para aqueles que estavam andando com ele, e Jesus coloca assim, dizendo: peraí, pode ser que vocês não sejam salvos. Se vocês ficarem confiando na soberba de vocês, na força de vocês, pode ser que isso lhes seja tirado. Jesus está falando isso para os 12.
Essa posição é medida pela humildade. Essa posição que Jesus coloca, dizendo assim, ó, você vai sim ocupar uma posição no céu. E a sua posição, ela é medida pela sua humildade aqui na terra. Qual então será a definição de humildade? Não pelo dicionário comum, mas pelo dicionário bíblico. A definição de humildade, e essa definição ela é tirada da própria Bíblia, né, das explicações, vieram 3 apontamentos. O primeiro é qualidade de quem tem consciência de suas limitações. O humilde, ele sabe muito bem que ele é um ser limitado. Não é que eu conheço as minhas limitações, até aqui eu vou e daqui para frente eu não vou mais. Não é isso. É mais do que isso. Ser humilde é ter consciência de que eu sou um ser totalmente limitado. E que se Deus não fizer, eu não vou conseguir. Porque quem me faz conseguir é o Espírito Santo que habita em mim. Porque é Ele que me convence de pecado, é Ele que me convence de justiça e é Ele que me convence de juízo. Portanto, é Ele que gera o arrependimento no meu coração para que eu possa crer e me reconciliar com o Senhor. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Essa humildade não é eu sei fazer até aqui, daqui para frente faz você. Não, é a humildade total de saber, eu dependo totalmente de Deus. A outra definição bíblica que coloca para a palavra humildade é demonstra fraqueza diante de algo ou de alguém para poder aprender. A humildade descrita na Bíblia é aquele que se torna fraco para poder dar ouvido ao outro e aprender o que o outro está ensinando. Ser humilde, então, é sempre se colocar na qualidade de aluno, na qualidade de aprendiz. Afinal de contas, discípulo significa aluno. Aquele que aprende para fazer igual. E nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e para que nós possamos replicar isso. E queridos, você já viu Jesus? Jesus já veio falar assim? Ou os anjos vieram falar com você? Jesus sempre vai fazer isso através de pessoas. Por isso que a palavra diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Por isso que a palavra diz que nós devemos considerar o nosso irmão mais importante do que nós mesmos. Porque se nós não... É claro, assim como o Provérbios diz, se ajunte aos sábios e se tornará sábio também. É claro que você não vai ficar se sujeitando ao nécio, ao indouto, aquele que não conhece nada. O ignorante, aquele que está com seus caminhos desviados da presença de Deus. Não é isso que o humilde faz. O humilde se sujeita àquele a quem ele vê a presença de Deus na vida dele. E a presença de Deus está na vida de quem tem o quê? Os frutos do Espírito Santo. Como nós falamos aqui em alguns cultos passados, que as pessoas, quando vão olhar para o sucesso da vida do outro, peraí, deixa eu ver se essa pessoa aqui dá para andar comigo. Não, deixa eu ver se essa pessoa aqui é abençoada. Aí a pessoa começa a olhar para as consequências da vida daquela pessoa. Se a pessoa tem emprego, se a pessoa é bem sucedida, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho, se a pessoa tem carro, se a pessoa tem um lugar de destaque em algum lugar. Não é isso que a palavra manda nós olharmos. Não é isso que nos faz saber se ele é abençoado por Deus. Quantas pessoas hoje cheias de coisas e que não tem nada de Deus na vida delas. A palavra fala que quando nós formos avaliar alguém,
porque nós devemos avaliar, que nós devemos julgar alguém, porque nós devemos julgar. A palavra diz que você olhe se ela tem os frutos do Espírito, se ela é uma pessoa pacífica, se ela é uma pessoa que tem alegria no coração dela, se ela é uma pessoa hospitaleira, se ela é uma pessoa que tem respeito uns pelos outros, se ela respeita o outro, se ela tem amor, se ela tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, se ela é longânima, por aí vai. Nós temos esse péssimo hábito de olharmos para as consequências e não para os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, a gente costuma dizer assim, ela é uma pessoa legal. Não é isso. Esse cara aí não oferece perigo não, ele é um cara legal, pode deixar ele. Poxa, mas nós estamos nivelando com quem nós devemos andar, com quem nós devemos nos unir, com as coisas do mundo. É as coisas do mundo entrando dentro da igreja. E nós precisamos acabar com isso. Outra definição que dá para humildade é acatamento, que expressa submissão em relação aos seus superiores, aos seus líderes. Isso aqui é do dicionário online bíblico. Será que aquelas pessoas aos quais a palavra diz que não há autoridade que não é constituída por Deus? Não pense que Michel Temer, o satanista, está à frente do país por sorte ou por golpe. Não, Deus permitiu. Chegou um tempo de juízo, a qual somente o Senhor sabe, e Ele está fazendo. E Ele está fazendo. Foi Ele que permitiu que esse homem, que não tem temor a Deus nenhum, que faz coisas macabras pela madrugada, que faz sacrifícios, está hoje. A palavra fala que nós devemos orar por aqueles que governam as cidades, pois nós moramos na cidade e dependemos do coração dessas pessoas. Queridos, o Brasil cometeu pecados diante de Deus, aos quais Deus está cobrando agora. Está tirando o direito dos trabalhadores, está tirando o direito da aposentadoria, está fazendo com que os trabalhadores voltem ao Egito. Escravizados, nós vamos trabalhar para comer e pronto. É essa era que está chegando aí. E se você não tiver fé para acreditar no amor de Deus por você, pode ser que daqui a algum tempo você venha estar questionando o Senhor: Deus não me ama, porque hoje tudo que eu ganho é para pagar as contas e para comer, não sobra um dinheiro para me tomar um sorvete na esquina. Que isso não venha acontecer conosco, amém, queridos? Mas se isso acontecer, nós precisamos estar preparados. Como eu falei no culto passado, será que nós vamos ceder à marca da besta? Será que nós vamos entregar os nossos corpos para esse comércio, por causa de comida, de bebida, de roupa e de coisas? Não se iluda. Não há salvação sem sangue. Nós precisamos pagar o preço. Jesus não te chamou para viver em céu de brigadeiro. Jesus falou: se você quiser vir comigo, você vai ter que tomar a tua cruz. E você vai ter que vir comigo. Você vai ter que passar pelo que eu passei. Você vai ter que deixar de viver para você mesmo. Você vai precisar nascer para Deus. E o que Deus ama, você não ama. Por quê? Porque você é carne e tem espírito. E a carne luta com o espírito. O espírito luta com a carne todo o tempo.
definição de humildade, a qual Jesus aqui estava dizendo, portanto, quem se torna humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. De sorte que haja em vós, está lá em Filipenses 2, de 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção, olha para cá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Essa humildade a qual Jesus está dizendo aos seus discípulos e dizendo a nós que se nós não nos tornarmos assim, nós nem entraremos no reino dos céus, é isso daqui. É você se humilhar, você se colocar numa posição com pessoas que muitas vezes nem crédito não tem na praça. Por isso que as leis de Jesus estão nas bem-aventuranças. Ah, bateram na tua cara? Então dá o outro. Isso não é uma coisa fácil. Na hora do louvor eu estava aqui orando e falando, Senhor, que quando o Senhor viesse eu me encontre em obediência. Queridos, não percam o medo de Deus, não. Não percam o temor a Deus, não. Não percam não, porque isso é muito sério. A apostasia é exatamente isso. É nós passarmos a viver uma vida com o Senhor mecânica. Não tem mais lágrimas nos olhos, não tem mais dor pelo pecado, não tem mais tristeza porque alguém que antes estava no nosso meio caiu, abandonou a fé. Muito pelo contrário, muitas vezes o que acontece é: falei, né? Falei para você não fazer isso. Nós não podemos nos conformar com isso, nós precisamos nos entristecer, nós precisamos ir para o pó. É esse evangelho mesmo que Jesus está nos dizendo, para nós vivermos, né? Algumas palavras-chave nesse texto, eu já vou terminar. Algumas palavras-chave nesse texto: maior, converter, pequeninos, cortar, cuidado para não desprezar. Essas palavras eu queria ressaltar para poder estar explicando. Esse maior aqui, quando Deus fala de maior e menor, nesse texto aqui, Jesus está falando sim daquele que serve e daquele que é servido. Jesus está falando sim que isso resultará na importância dele no céu e na forma comum dele de estar no céu. Isso é o que o texto está colocando. Esse converter aqui é voltar atrás daquilo. Olha, vamos achar a palavra aqui. Versículo 3: e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, a não ser que vocês deixem de pensar da forma como vocês pensam hoje como adultos, e passem a pensar como outrora, na infância de vocês. Você quer ver? Chama uma criança aqui, como Jesus fez. Imagina, Jesus sentado, os 12 em volta. Jesus pega uma criança e fala assim: meu filho, pega um copo d'água para mim. Imediatamente aquela criança ouve o comando, ela sai, pega a água e ela vem. Você já viu criança trazendo um copo d'água? Ela vem assim, ó, para não cair. Ou só eu que tenho filho aqui? O Enzo vem com um copo d'água assim, ó, para a água não cair. Ele está prestando atenção no único comando que lhe foi dado. Agora pede um copo d'água para um adulto. Vai lá, William, pega um copo d'água para mim. Por quê? Tanta gente aqui escolheu logo eu. Ai, tá achando que eu sou o quê? Aí, mas vai, ele vai pegar. Ele vai pegar e volta assim. É só um exemplo, tá aí. E ele volta assim. Poxa, ele podia ela mesmo ter pegado. Que história é essa? Por que um copo d'água? O que será que ela quer dizer com isso? A criança, Jesus está falando isso. Olha, quando eu lhe disser algo,
Não fica fazendo conjecturas dentro de você, por que isso, por que aquilo. E eu acho que tem que ser diferente. Se bobear, ele até disse, não, pastora, continua falando aí, no final eu pego a água para a senhora. Não é assim? O que Jesus está chamando a nossa atenção é, aqui, reservem-se ao único comando, obedeçam. Para de questionar. Para de ficar pensando, e se foi assim, e se foi assado. Para de envolver os seus sentimentos com os comandos que Deus te dá. Para de envolver a sua autoestima naquilo que Deus requer de nós. Para de colocar em jogo o seguinte, por que eu? Por que não o fulano? Querido, se Deus pediu para você, a palavra fala que Deus não nos pede nada que nós não possamos fazer, ou que seja demasiadamente pesado para nós. Se Ele está nos dando algo, é porque Ele quer alargar, quer forjar, Ele quer trabalhar com você. Não fique apontando, mas isso pode ser o fulano. Por que tem que ser eu? Porque Deus pediu para você. Fique feliz, porque você está envolvido no meio das coisas de Deus. E está no caráter de Deus. Quem estava aqui quarta-feira ouviu, está no caráter de Deus fazer os seus filhos sofrerem. 1 Pedro. É da vontade de Deus que os seus filhos sofram. Você já escutou isso? Você está aí assim, isso está mesmo na Bíblia, hein, dona Dinaldo? Está mesmo na Bíblia esse negócio? Está lá em 1 Pedro. Volte atrás. Olha o que Jesus fala em Lucas 22, 32. Se você quiser abrir para me acompanhar, eu estou com o tempo apertado. Simão, Simão, que significa Pedro, Pedro, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Olha o que Jesus falou para Pedro. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, porque você vai ficar com o coração contra mim, o Satanás vai passar para tirar aquilo que é palha e aquilo que é trigo. Está falando que é Satanás que vai fazer isso, ou seja, é com tribulação, é com afronta. E ele está falando, e quando você voltar para mim, Pedro, anime os seus irmãos. Quando você vê, Pedro, que eu estava ali intercedendo por você, orando por você, porque você deu legalidade, você fez alguma coisa que deu a licença a Satanás para apurrinhar você, para ferir você, para machucar você. Pedro, atente-se. Você está vendo que Jesus chama a atenção de Pedro? Pedro fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, e isso está envolvido com a humildade de Pedro. Faltou-lhe humildade. Pedro se encheu de tamanha arrogância que Jesus chama a atenção dele e fala, Pedro, cuidado. Satanás já conseguiu licença e ele vai peneirar você. Mas eu estou orando por você. Eu estou orando, e quando você se converter, quando você voltar para mim, quando você e os seus olhos verem que eu estou com você e não contra você, você vai lá e resgata os seus irmãos. Porque não vai ser só você não. Vai ser uma galerinha aí. Então, se converter é isso que está dizendo aqui. É você voltar ao seu pensamento de criança. Seu pensamento da inocência. Criança é uma pessoa inocente. Manda um bebezinho que aprendeu a andar agora pegar o escorpião. Querido, ele vai. Ele vai ou não vai? Claro que ele vai. Não tem malícia, não tem maldade. Será que é possível nós sermos assim? Por que a gente pensa tanta coisa ruim dos outros?
Nós estamos sempre desconfiados. Tá certo que o mundo que nós vivemos ajuda, né, queridos? Ajuda mesmo. Hoje as pessoas... Ontem eu acampei esse final de semana com meu filho, e num dos momentos lá eu estava conversando com um pai, e ele arregalou um olho muito grande para mim quando eu disse assim: as crianças são maldosas. Ele tomou um susto muito grande. Acho que ele nunca tinha... Acho não, tenho certeza, ele nunca ouviu essa expressão. E as crianças são más. Do mesmo jeito que existem crianças boas, obedientes, existem crianças más, que têm prazer na maldade, que têm prazer na mentira. E quando Jesus nos manda voltar, não é para essa criança que maldosa. Ele está falando daquela criança que foi bem ensinada, que teve a presença de Deus na vida dela. E quando Jesus fala dos pequeninos, né? Mas se alguém fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus está falando que ai daquele. Quando ele fala aqui, tem algumas traduções que falam em escândalo, em vez de dizer, sua fala escândalo, né? Pois é, esse escândalo aqui, querido, não é aquele escândalo de fofoca, não. Sabe aquele escândalo? Nossa, aconteceu uma bomba, gente. Fulano traiu fulana. Nossa, o fulano foi pego não sei aonde fumando droga. Escândalos, tipo dessa moça aí, cantora gospel que saiu aí, áudio pedindo droga. Eu nem escutei isso, só ouvi, não sei o que lá, Araújo. Como é que é o nome? Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém nem ouviu falar? Daniela Araújo, né? O namorado parece que jogou na rede. Nem sei se isso é verdade, hein? Tô passando uma informação aqui que eu só bati o olho e eu não abri para ver. Nem sei se isso é furdúncio de internet, mas tá aí Daniela, não sei o que lá, pedindo droga. Aquela Perla voltou para o mundo do funk. Não é desses escândalos aqui que Jesus está falando. Jesus chama de escândalo tudo aquilo que é errado diante do Pai. Lá em 1 João 3, eu separei esse texto para falar assim: meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. E quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir as obras do diabo. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Isso aqui é uma coisa mais clara do que isso aqui. Existe sim aquilo que é correto e aquilo que não é. E nós, aqui está dizendo, olha, ai daqueles que fazem tropeçar ou que causam escândalos para aqueles que creem em mim. Você quer ver uma coisa? Alguém que acredita na oração. Alguém que acredita que quando ela vem aqui na igreja, ou que quando ela está na casa dela, se ela fecha os olhos e fala, Pai, me ajuda. E se vem alguém e diz para ela, você não deveria fazer isso. Você deveria agir. Você deveria pensar numa estratégia. E é isso que Deus quer que você faça. A Bíblia está falando o seguinte: é melhor que este que aconselhou amarre uma pedra. Você já viu uma pedra de moinho? Ela é do tamanho de um poço. Sabe o poço lá do sítio? Quem já foi lá no sítio? É uma pedra com um buraco no meio, igualzinha a pedra do poço lá do sítio. Jesus falou: é melhor você pegar essa pedra e amarrar no seu pescoço e pular no mar. Porque isso que você está fazendo vai te levar a um lugar no inferno tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim,
Se no céu tem posição, no inferno deve ter também. Mais perto do fogo, menos perto do fogo, eu não sei. Isso é um absurdo, isso não existe. E aqui no final ele fala: se o teu olho, se tua mão, se teu pé te fazem tropeçar, é melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos. Jesus, eu vou fechar, queridos. Jesus, ele está comparando e ele está sendo muito radical aqui. Quem entende isso? Você já viu alguém no Novo Testamento? Presta atenção. Você já viu alguém no Novo Testamento arrancando o olho? Cortando o pé, cortando a mão? Porque todos eles entenderam. Então você, pelo amor de Deus, não vai cortar as suas mãos, nem arrancar os seus olhos, nem tirar os seus pés, porque não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo: se existe alguma coisa no seu corpo que está podre, é melhor você amputar ele. Imagine um soldado na guerra que tomou vários tiros no braço, e ele está com aquele braço todo dilacerado, e quando ele vai para a enfermaria, o que eles fazem? Eles amputam o braço, porque se ele não amputar aquele braço, ele vai morrer. É isso que Jesus está falando. Se existe alguma coisa na sua vida que te separa de mim, é melhor você acabar com ela de uma forma assim, radical mesmo. Não é para você negociar, não é para você tentar caminhar diferente. Não, Jesus está falando: existem coisas que para você é completamente proibido. Existem coisas que, se você não controla a sua língua, por exemplo, você jamais pode estar numa roda com pessoas. É isso que é ser radical, entendeu? Poxa, mas você não pode nunca sentar com os amigos. Não, sua língua não é controlada. Agora, se você controla a sua língua, você pode ficar ali. Agora, se você não controla, aquele ambiente vai excitar você a tal ponto que daqui a pouco você está falando demais. Não quero nem entrar em âmbito de bebida aqui não, porque para nós somos radical, né? Mas para a época deles, isso daqui era muito pertinente. Você pode tomar um cálice de vinho na hora da Santa Ceia, mas se você quer continuar bebendo depois que a ceia acaba, para você um gole de vinho não pode nada. Então, e nós que somos um país onde a bebida é uma coisa muito comum, querido, para nós não pode nada. Seja radical. Para você não pode nem um gole. Está falando de radicalização mesmo. Jesus aqui não está fazendo negociação. E o cuidado, para fechar o cuidado no versículo 10: cuidado para não fazerem tropeçar um só desses que creem em mim, pois eu lhes digo que os anjos deles, sabe, as pessoas que creem em Jesus e que decidiram voltar à inocência, escolheram por isso, a palavra diz que os anjos dessas pessoas, é daqui que veio a expressão anjo da guarda, que os anjos dessas pessoas, elas vão e voltam no céu e veem a Deus todo o tempo e trazem para nós aquilo que o Senhor envia e levam para o Senhor aquilo que nós entregamos. Lá em Hebreus 1:14, a palavra diz assim: então, o que são os anjos? É uma pergunta. Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Aqueles que vão receber a salvação recebem a ajuda do anjo de Deus, para que você, ao tropeçar, levante-se. Você não fique prostrado.